Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 11 e o tema a realidade bíblica da esperança. Lembrando que, sendo um assinante do ebdenfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados. É isso mesmo, sendo um assinante do ebdenfoco.com, você terá os slides da revista CPAD 100% baseados na revista e com imagens de qualidade, prontos para serem usados, e uma série de outros conteúdos que irá ajudar você nas suas pesquisas e preparação para suas ministrações. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. Você pode baixar todos eles aqui, é isso mesmo, você pode, sendo um assinante, você tem acesso a todo o conteúdo produzido pelo ebdenfoco.com. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens e mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Além do mais, o Ebdenfoco também disponibiliza para você os slides grátis, Slides grátis. Esse você não precisa nem ser assinante, basta você acessar a página inicial do ebdenfoco.com e você já terá acesso aos slides grátis, como você vê aqui na nossa página, na nossa tela. E você pode pesquisar o tema que você quiser pela palavra-chave. Por exemplo, na lição de hoje nós estamos estudando sobre esperança. Então, eu coloquei para pesquisar a palavra esperança e encontrei aqui: as profecias despertam e trazem esperança, voltando os olhos para a bendita esperança, a gloriosa esperança do apóstolo. Nós temos aqui uma série de conteúdos que fala sobre esperança, que vai certamente ajudar na preparação da aula. Então acesse ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. É isso aí, então vamos lá, o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Romanos, capítulo 12, verso 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A paciência na tribulação e a perseverança na oração são resultados de uma viva esperança, de uma certeza de algo que ainda teremos posse, ainda tomaremos posse, certamente a vida eterna. O resumo da lição: em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. O mundo realmente vive sem expectativa, sem perspectiva. O mundo está, de modo geral, vivendo em uma terra instável, não tem segurança nenhuma, não tem expectativa nenhuma, mas o cristão, com a sua esperança, ele pode ensinar o mundo a buscar o Senhor e estar mais seguro em Deus. O texto bíblico da lição se encontra em Salmo 42, do verso 6 até o verso 11, e também Romanos 5, do verso 1 até o verso 15. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você já está fazendo a leitura do texto. Nossa introdução: o mundo vem passando por momentos de transformação em vários segmentos, com notícias ruins e notícias boas. Avanços científicos, descobertas de tratamento que podem salvar vidas, como por exemplo a descoberta de medicamentos que ajudou no controle da pandemia de Covid-19, que ceifou milhares de vidas
são referências de boas notícias, né? Ou pelo menos são transmitidas como boas notícias e ninguém consegue saber exatamente o real valor de tudo isso. Contudo, também nos vemos envoltos em notícias que podem nos trazer desesperança e medo do futuro. E o que a fé cristã tem a dizer sobre como devemos nos portar nesses momentos? Que esperança o Evangelho de Jesus oferece para esta vida? É o que veremos na lição deste domingo. Acredito que o ponto central dessa introdução é, de fato, essa segunda pergunta aqui nesse último slide. Que esperança o Evangelho de Jesus oferece para esta vida? Como olhar para o Evangelho de Cristo e ter esperança? E como encontrar essa esperança no Evangelho de Jesus? Primeiro tópico, a fé cristã numa era de desespero. Desespero provocado por doenças e guerras. O dicionário Aurélio define a palavra desespero como um estado de espírito, sensação ruim, que faz com que alguém acredite estar no momento sem saída. Uma doença que paralisa o mundo inteiro, prendendo pessoas dentro de suas casas e causando uma alta taxa de mortalidade, uma nova guerra ou uma crise financeira são suficientes para trazer desespero a muitas pessoas. Só pontuando, sobre a questão da Covid, o que levou as pessoas ao maior desespero é muito mais a questão da mídia, porque não dá nem para dizer que existe uma taxa de mortalidade tão alta no Covid, porque a criminalidade, por exemplo, tem uma taxa muito alta. Outras doenças também têm taxa muito alta, mas o que de fato causou o pânico é a forma como a mídia transmite essas notícias. Mas o que isso tem a ver, Melk? O que tem a ver é que nós vivemos em um tempo onde as pessoas são tão fragilizadas, as pessoas são tão superficiais, que a mídia consegue destruir a paz delas, com informações que muitas vezes nem são verdadeiras. O ponto aqui não é, de fato, a alta mortalidade do Covid, não é somente o problema da mídia, mas o grande ponto aqui que eu vejo nessa discussão é justamente a fragilidade das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão superficiais, profundamente superficiais, fragilizadas. Qualquer coisa tira essas pessoas do seu eixo, deixa elas desesperadas. Isso é resultado de uma sociedade líquida, onde as pessoas não têm valores, onde as pessoas não têm crenças fundamentais, e isso acaba levando as pessoas a viverem essa vida superficial e terem comportamentos ou terem uma personalidade tão frágil, tão fraca, que o que as pessoas dizem comprometem a sua saúde. Há pouco tempo passamos por tais situações e nesse período muitas pessoas desenvolveram depressão, pânico e outros problemas do gênero, outros problemas semelhantes. Afastamento social, perda do emprego, da renda e falta de perspectiva de quando esse cenário terminaria trouxeram desespero para bilhões de pessoas nos últimos 5 anos. O mundo se tornou outro mundo depois da pandemia, depois
da Covid-19, o mundo é outro mundo, salve algumas pessoas um pouco mais esclarecidas e um pouco mais fundamentadas, a sociedade de modo geral, ela entrou num outro eixo, está vivendo uma outra vida que nunca antes viveu antes. E eu repito, esse turbilhão de problemas que a própria sociedade se coloca é resultado de uma sociedade líquida, é resultado de uma sociedade sem personalidade, é resultado de uma sociedade sem convicções firmes, é resultado de uma sociedade superficial, de uma sociedade das redes sociais, de uma sociedade da internet, do online, e não de uma sociedade do dia a dia. A nossa sociedade, isso de modo geral, no mundo inteiro, ela reflete muito essa fragilidade, esse perfil virtual demais, que quando a realidade nua e crua bate, o desespero toma conta. O apóstolo Paulo vivenciou um momento muito difícil que o levou à angústia. Ele relatou esse momento aos coríntios ao afirmar: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Até os servos de Deus podem passar por situações em que o desespero tira por completa a perspectiva de melhoras no presente. Mas Paulo diz que apesar da sentença de morte com a qual havia se deparado, Deus trouxe o livramento necessário naquela situação. 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo diz: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Percebe que as lutas, que as adversidades, que os dias difíceis, eles acontecem para todo mundo, inclusive para os cristãos mais piedosos. Na verdade, em muitos lugares do mundo, ser um cristão piedoso é ser alguém alvo de muitas tribulações, de muitas perseguições, como foi o caso de Paulo aqui. Mas assim como Paulo, nós precisamos entender uma coisa, que ainda que a gente chegue a pensar que a vida vai ter um fim, isso não é motivo para desespero por causa da nossa esperança. Um dos fundamentos básicos da nossa esperança é que a morte para nós que estamos em Cristo, é uma passagem para a presença eterna de Deus. Paulo deixa isso muito bem claro, quando ele diz aqui: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Paulo está passando por um momento difícil e ele está admitindo que o problema é difícil, ele está admitindo que ele, como homem, tem limitações, mas ele está ensinando que em um momento ele perdeu a esperança de confiar em Deus. Ele perdeu a esperança nas promessas de Deus. Ele continuou firme na presença de Deus, porque esta esperança nas promessas de Deus independe da realidade difícil que vivemos. Desesperança por questões econômicas e profissionais. Com a economia globalizada que vemos em nossos dias, é comum que as pessoas sejam afetadas por notícias que apresentem altos índices de desemprego, afetando famílias inteiras, colocando em risco segurança, educação, alimentação, abrigo para milhões de pessoas. Se por um lado a palavra esperança traz a ideia de uma perspectiva positiva relacionada ao futuro, por outro lado, desesperança afeta negativamente a nossa percepção do que ainda está para acontecer. É importante nós lembrarmos que nesse mundo globalizado, de fato, o que atinge um país vai atingir
o mundo quase todo, né? Quando você vê, por exemplo, a guerra na Ucrânia, a Ucrânia era uma grande produtora de gás natural, uma grande produtora de trigo, uma grande produtora de fertilizantes para a agropecuária, e muitos países do mundo, inclusive o Brasil, compravam esses insumos da Ucrânia, e isso foi profundamente afetado. E esse afetamento afeta muito, né, as áreas de produção dos países que adquirem esses insumos. Isso por causa da globalização, né, da vida globalizada. A vida globalizada, às vezes, ela traz certas facilidades, mas ela traz certos problemas, que um problema afeta todo o mundo. E se por um lado, como diz aqui o comentarista, a esperança traz a ideia de uma perspectiva positiva relacionada ao futuro, por outro lado, a desesperança afeta negativamente a nossa percepção do que ainda está para acontecer. Muitas vezes a nossa desesperança é pela falta de confiança em Deus, ou pela falta de conhecimento das promessas de Deus. Porque a esperança cristã defendida ou pregada pela Bíblia, ela não está necessariamente, ainda que possa existir esse aspecto, mas ela não se fundamenta no positivismo, né? no otimismo, mas nas promessas, né? A nossa esperança, ela se baseia nas promessas feitas por Deus. A nossa esperança se baseia na nossa fé na encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Se isso de fato é real, nossa esperança é mais do que real, porque ela se sustenta nisso, né? É importante que a gente diga que a nossa esperança, a esperança do cristão, e eu não estou falando apenas da esperança da salvação, a esperança de um dia estar com Cristo, mas a nossa esperança, né, que nos traz segurança, que nos traz paz, é resultado da nossa confiança em Cristo, da nossa fé no caráter de Cristo, nas suas promessas. Se nos faltasse um Deus perfeito, se nos faltasse as promessas de Deus para nós, certamente nós também estaríamos em desesperança, porque o mundo em si e o que ele oferece não pode dar segurança a ninguém para que tenha esperança. Notemos que tal sentimento afeta grupos sociais cujos governos não conseguem prover as estruturas básicas para a sua população. O que acontece nos países mais pobres, mas também acontece em países desenvolvidos, onde há altos índices de suicídio. O desespero afeta a nossa percepção do presente e a desesperança a nossa percepção do futuro, né? Esse primeiro slide aqui, o comentarista traz um argumento, né, e uma discussão muito importante, que o sofrimento, né, o desespero, a desesperança afeta muito pessoas pobres, mas não só isso, porque em países altamente desenvolvidos nós encontramos altos índices de suicídios. Por quê? Era para que essas pessoas estivessem profundamente seguras, em paz, porque vivem em um país onde a satisfação pública é de 90%, 95%, há lugares aí que chega a quase 100%. Não há problemas sociais, não há problema econômico, não há nenhum tipo de problema. Mas isso mostra que a desesperança, que o desespero, que o problema da necessidade da alma humana vai além das suas relações sociais, vai além das suas posses, né? O dinheiro, ele pode ajudar a dar conforto, a dar acessos, mas haverá algo na vida do ser humano, e há algo na vida do ser humano que somente a verdadeira esperança, a fé no caráter de Cristo, a confiança em Cristo, a fé nas suas promessas,
a comunhão com Deus, somente isso poderá nos sustentar. Porque outra coisa não nos dará segurança alguma. Como diz aqui o slide, o desespero afeta a nossa percepção do presente e a desesperança a nossa percepção de futuro. Se nós não temos esperança, é muito fácil entrar em desespero, né? Se nós não temos a confiança num Deus que nos prometeu, que nos mostra o dia a dia o seu caráter, se nós não temos essa confiança, nós perderemos perspectivas do futuro, e um futuro incerto traz para muitas pessoas, especialmente, como eu disse hoje, nessa sociedade líquida, superficial, vai trazer muitos problemas e muito desespero para muita gente. A busca por esperança nos lugares errados. Sabemos que a questão da esperança é uma questão... A esperança ela é uma âncora, né? É algo que a gente se afixa para ter estabilidade no momento. Como acabamos de falar, a falta de esperança traz o terror para hoje, né? Traz o horror para hoje. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? O não saber o que vai acontecer no futuro traz bastante desconforto às pessoas. Na busca de uma certeza ou de uma sombra dela para o que virá à frente, muitos buscam no misticismo, na adivinhação e no oculto informações que as ajudem a tomar decisões acertadas. Ao invés de buscarem em Deus uma esperança, recorre às trevas para serem cada vez mais confundidos. Isso é muito importante a gente falar sobre essa questão, né? A falta de relacionamento com Deus, a falta de comunhão com Deus, leva as pessoas a esse afastamento de Deus. E por que leva elas a esse afastamento de Deus? Porque elas costumam estarem vazias, né? Eu tenho falado desde o início da ministração, nós vivemos uma sociedade superficial, uma sociedade líquida, onde os valores foram dissolvidos, onde as expectativas das pessoas foram dissolvidas, onde nós vivemos a era do imediatismo. E o imediatismo ele se dissolve muito rápido, o que leva as pessoas a perderem a esperança, o que leva as pessoas a uma instabilidade muito grande, né? E quando você não tem um fundamento, quando você não tem uma base, quando você não tem o que se apegar, você vai entrar em desespero, né? E quando você entra em desespero, eu lembro das palavras de Satanás que disse a Deus, no diálogo com Deus lá sobre Jó, né? Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Uma pessoa que não tem base, uma pessoa que não tem confiança em Deus, uma pessoa que é frágil, profundamente frágil, uma pessoa superficial, quando ela não tem ao que se apegar, ela se apega a qualquer coisa. E como diz aqui o comentarista, procura a solução no ocultismo e nesse tipo de coisa. No Antigo Testamento, Deus adverte seu povo a que não adotasse prática que os vizinhos cananeus tinham, e deixando claro que entre os hebreus não deveria ter. Quem busca esperança nas artes adivinhatórias, no movimento dos astros, em cartas e sortilégios, está pecando, pois só Deus conhece o futuro, além de revelar a falta de fé no Senhor, né? Isso é um pecado de idolatria, né? De feitiçaria, mas isso é normal na sociedade líquida de hoje, né? Sem estrutura. E isso reflete inclusive no meio cristão. Quantos cristãos consultam horóscopo, né? Quantos cristãos inclusive jogam cartas, né, para saber o futuro. Eu não sei nem qual a palavra usar aqui, mas é de uma estupidez sem precedente. É a realidade de uma sociedade, inclusive entre os cristãos, vazios, profundamente vazios. Não tem nenhuma âncora, não tem nada substancial que se apegue. Por que há tantos cristãos se desviando?
Por que que há cristãos se suicidando? Por que que há pessoas tão desesperadas? Porque elas estão vivendo numa época em que elas são apenas massa de manobra de pessoas devassas, profanas e cruéis. E essas pessoas não se atentaram para isso, né? Elas estão pensando que estão fazendo coisas boas, mas elas estão se autodestruindo. É o resultado de uma sociedade superficial. E nós, cristãos, precisamos nos atentar para isso. Precisamos ter as nossas âncoras, a nossa esperança em Cristo, nas suas promessas, a nossa fé em Cristo, que nos sustenta e nos livra de males como estes. O Eterno completa dizendo: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. A maior fonte de desesperança é a falta de conhecimento, de confiança no Todo-Poderoso, né? Falta de relacionamento com Deus, falta de estudo da tua palavra, falta de comunhão com a sua igreja, e assim, sem dúvida, gera falta de confiança em Deus. E essa falta de confiança leva as pessoas ao desespero. Esperança para esta vida, segundo tópico, a salvação. A salvação oferecida por Deus é motivo de esperança para quem aceita Jesus. A consciência de perdão dos pecados, de pertencimento ao povo de Deus e a certeza da vida eterna nos céus são motivos de esperança. Ela é a porta de entrada de muitas bênçãos para aqueles que andam na luz. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Eu gosto desse primeiro slide aqui, que ele apresenta alguns pontos que são importantes, né? A salvação oferecida por Deus, né? A consciência de perdão, a consciência de pertencimento ao povo de Deus, de que faz parte do povo de Deus, a certeza da vida eterna, são elementos fundamentais. São elementos basilares da nossa esperança. Perceba que a nossa esperança não é um tiro no escuro, como muitos críticos dizem. Muitos críticos dizem que a nossa esperança e a nossa fé é algo, é um tiro no escuro, é algo que as pessoas, que a gente não tem fundamento. Mentira! Nós temos fundamentos, nós temos razões para crer. Nós temos razões para ter esperança porque acreditamos na morte expiatória de Cristo. E por causa dessa morte expiatória de Cristo, nós temos consciência do perdão dos nossos pecados, que era um problema sério para nós em relação a Deus, porque a Bíblia diz que o nosso pecado separa-nos de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas por causa da nossa fé em Cristo Jesus, a confiança, a consciência do perdão do pecado nos leva à esperança. E a consciência de termos os nossos pecados perdoados nos leva à consciência de que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos ao povo de Deus. Nós somos família de Deus. E uma vez que nós temos esta consciência de que os nossos pecados foram perdoados, que nós pertencemos ao povo de Deus, nós temos a certeza da vida eterna nos céus. Então, nós temos essa esperança. A esperança de que um dia nós estaremos na eternidade com Deus, de que um dia nós estaremos para sempre com Cristo. Mas isso se baseia em quê? Se baseia na morte expiatória de Cristo, que nos concedeu perdão do pecado, filiação ao povo de Deus e certeza de vida eterna. Uma mente transformada por Cristo. Há uma conexão entre esperança e capacidade de pensar segundo a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz aos seus leitores crentes que naquele momento estavam sendo perseguidos, que santificassem a Cristo no seu coração, ou seja, na sua mente. 1 Pedro 3,15 diz, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estai sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança, ou seja, internalizando Cristo, vivendo as promessas, vivendo a fé, nós estaremos internalizando a Cristo. E internalizando a Cristo em nós,
né, com Cristo morando em nós, não será difícil testemunhar a razão da nossa esperança. A esperança que temos não é subjetiva, ela pode ser explicada. Quem serve a Jesus tem motivos de sobra para se alegrar, mesmo quando sob tribulação, né? Que eu falei agora há pouco. Uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, então nós temos como bases, né, sustentadoras da nossa esperança o perdão dos nossos pecados, a adoção como filho e, né, o que é muito glorioso, nós estaremos com Cristo para sempre. E mais do que isso, a experiência que temos dia a dia com Deus reforça a nossa forma de crer e de pensar. Observe o que o profeta Jeremias afirmou diante das muitas tribulações enfrentadas. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, né? Isso aqui é um ponto muito importante dessa lição, especialmente o primeiro slide aqui, ó. E mais do que isso, a experiência que temos dia a dia com Deus reforça a nossa forma de crer e de pensar. Ou seja, à medida que eu tenho conhecimento de Deus, a gente sabe que é impossível, né, conhecer plenamente Deus, mas aquilo que Deus quis se revelar é absolutamente possível de ser conhecido. E à medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós temos esse conhecimento de Deus, isso nos leva a um aprofundamento no relacionamento com Deus. E esse aprofundamento do relacionamento com Deus nos leva à confiança. Porque quem é que confia em quem não conhece? Isso é básico, né? Isso é primeira série, né? Isso é uma questão básica, simplista, né? Quanto mais você se relaciona, mais confiança você tem, né? Quanto menos você se relaciona, menos conexões, menos confiança. Isso é básico, né? Isso é profundamente básico. A certeza de que Deus está no controle de tudo. Ter esperança em relação ao amanhã não é uma forma de fugir da realidade, mas é a certeza de que nada foge ao controle de Deus. A fé cristã, segundo a palavra de Deus, direciona-nos a olhar não para as circunstâncias, mas para o Eterno, que nos ama e sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Esse primeiro slide, ter esperança em relação ao amanhã, não é uma forma de fugir da realidade. Porque nós não temos esperança em algo que não tem fundamento, gente. Isso é simples, né? Professor, aluno, quando estiver estudando essa lição, deve entender isso. Não existe essa relação de fuga do cristão quando ele tem esperança, porque a esperança dele se baseia em coisas concretas, inclusive em coisas históricas que aconteceram. A encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus, né? A nossa esperança tem como base o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que, como tinha no slide anterior e nós falamos, que nos dava consciência de perdão dos pecados, que nos dava consciência de que fomos adotados, que nos dava consciência de que nós somos povo de Deus, e que assim nos dá a condição de descansar na certeza de que a nossa esperança não é uma fuga, mas é uma realidade. Porque se tudo isso aconteceu, de fato estar com Cristo irá acontecer também. O cristão não é, portanto, uma pessoa que busca fugir da realidade presente, mas sim uma pessoa que acredita na soberania de Deus, no presente e na eternidade, ao lado de Jesus Cristo, né? Eu acabei de falar isso, né? Nós não estamos fugindo da realidade quando temos esperança. A nossa esperança é fundamentada naquilo que Cristo já fez e naquilo que nós vivemos hoje. Terceiro tópico, a esperança para a vida que virá. Vitória sobre a morte. Sensacional. Um dos momentos de maior desespero para quem não serve a Jesus é a morte de uma pessoa próxima.
O evento morte é chamado por Jó de rei dos terrores, de quem não se pode escapar, né? Jó 18:14, só será arrancado da sua tenda onde estava confiado e será levado ao rei dos terrores, né? Será levado à morte. Jó, de forma poética, escreve: contudo, já que ninguém pode escapar da morte advinda do processo de envelhecimento ou de algum outro efeito no corpo, por que os cristãos têm esperança de que um dia será vencedores sobre a morte? Se a biologia, né, a gente estudou isso lá no ensino fundamental, o processo existencial é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Isso é óbvio, isso é absolutamente certo, não há o que discutir. As pessoas nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Mas se uma vez que é assim, por que nós temos esperança? Mais uma vez eu volto ao que eu falei agora há pouco. Nós não temos esperança contra a realidade. Nós temos esperança pela realidade, pelos fatos históricos e pelo que nós vivemos hoje, como eu acabei de falar. Se nós acreditamos na encarnação, na morte e ressurreição de Cristo, então, pela fé, nós cremos, né, no perdão dos pecados. Nós cremos que fomos adotados por Cristo. Nós cremos que somos sustentados por Ele. Então, se Cristo ressuscitou, e Paulo fala sobre isso, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se nós cremos na ressurreição de Cristo, então nós devemos crer também na nossa ressurreição. E se nós cremos na nossa ressurreição, nós cremos então que nós estaremos no estado eterno com Cristo. E isso é para dar esperança, não desespero. A esperança que o cristão tem acerca da vitória sobre a morte não se pauta naquilo que ele pode fazer, pois a morte é inerente à humanidade pecaminosa. Mesmo tendo aceitado a Jesus e sido feito nova criatura, ainda estamos sujeitos aos efeitos do pecado em nosso corpo mortal, né? A garantia da nossa esperança é a morte e ressurreição de Cristo. E o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo que foi dado por Deus. A esperança que o cristão possui acerca da vitória sobre a morte se pauta no poder de Deus, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo quando voltou da morte e é chamado de primogênito dos mortos, né? Apocalipse 1:5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O primogênito dos mortos, muito provavelmente essa expressão, ela quer dizer aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, né? Porque muitos outros ressuscitaram, mas morreram outra vez. Mas Jesus não. Essa ideia de primogênito da morte está ligada à ideia do que seremos na eternidade, imortais. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza da vitória sobre a morte para aqueles que tinham recebido a Jesus, que perguntou: onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Em nossos dias a morte ainda possui um poder, mas em breve ela será completamente vencida. Vitória sobre o mal. O mal é uma realidade nesse mundo. Estamos cercados de pessoas que são levadas pela maldade, ora como vítimas, ora como agentes da maldade. Pessoas se armam e atentam contra a vida de outras pessoas por algum tipo de insatisfação. Mais uma vez, aquela realidade que eu falei, a sociedade líquida, superficial. Mães decidem matar os bebês que carregam no ventre por entender que o corpo é delas e que gerar uma vida vai ser um obstáculo para realizações futuras, e homens a quem é dada a autoridade se valem dela para roubar e expoliar outras pessoas. Isso é resultado de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade vazia de valores, de uma sociedade vazia de moralidade, de decência e temor a Deus. Essas são faces do mal, e muitas outras manifestações malignas estão à nossa volta, como a opressão espiritual e a ação de demônios influenciando ou possuindo pessoas. Desde que nascemos, o mal é uma realidade constante em um mundo atingido pelo pecado. Mas um dia, quando Satanás for vencido para sempre, ele cessará.
alcançará. Não pague o mal com o bem. A orientação divina é que, apesar de estarmos cercados pelo mal, devemos nos afastar dele. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Mais do que isso, estamos sujeitos a ser alcançados por ele. Mas a nossa resposta é: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Deus se encarregará de julgar toda a maldade praticada pelo homem. O mundo, como eu tenho falado, é um mundo completamente deteriorado, é um mundo completamente superficial, é um mundo líquido, né? É um mundo líquido e as pessoas estão profundamente magoadas com elas mesmas. E por causa dessas frustrações de uma realidade líquida, superficial, essas pessoas tendem a atacar os outros. Mas nós, como cristãos que temos esperança, não devemos pagar o mal com o mal. Nossa conclusão: a fé cristã nos aponta a esperança como virtude que os crentes devem cultivar, pois a esperança de Jesus em nós, por meio do seu Santo Espírito, nos traz conforto e segurança, não somente para as situações difíceis pelas quais passamos, mas também nos inspira a estarmos preparados para o que Deus reservou aos que o amam nesta vida e no porvir. Então é isso aí, chegamos ao final de mais uma lição. Você que faz uso dos slides produzidos pelo ebdeemfoque.com, tire uma foto, nos envie para os nossos registros e acesse ebdeemfoque.com, entre em contato com o nosso WhatsApp para mais informações. É isso aí, na plataforma ebdeemfoque.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.